Bom, quando a gente pensa numa expressão tipo a Liverpool brasileira, logo vem à cabeça uma imagem super específica, né? Ah, com certeza. Aquela coisa bem Revolução Industrial. Exato. Aquelas chaminés gigantes expelindo fumaça, uma névoa úmida, navios apitando em portos colossais, toda aquela engrenagem vitoriana bem cinzenta e chuvosa. Sim, um cenário bem europeu e melancólico, eu diria. Pois é, mas a nossa missão de hoje, nessa nossa análise aprofundada, vai levar a gente para uma direção assim completamente oposta. Uma virada de 180 graus, literalmente. Uhum. A bússola aqui aponta direto para o meio da Caatinga, sobre um sol implacável, lá no Planalto da Borborema, no interior da Paraíba. E aí que a coisa fica interessante. Muito. Porque é lá, enfrentando um desafio quase que diário contra a seca, que um território cravado no semiárido ganhou exatamente esse apelido de Liverpool. É tipo um paradoxo geográfico que parece desafiar qualquer lógica, sabe? Olha, é uma verdadeira colisão de realidades mesmo. E para quem acompanha as nossas imersões aqui, entender esse paradoxo não é só um mero exercício de curiosidade sobre uma cidade. Com certeza não, tem muita coisa por trás. Tem sim. O que a gente tem em mãos hoje, a partir das nossas fontes, é um estudo de caso magistral sobre a resiliência humana. Certo. É tentar entender como uma geografia que é super punitiva, somada a um fluxo contínuo de pessoas e essa capacidade de adaptação, conseguem moldar o destino de um lugar contra absolutamente todas as probabilidades matemáticas e climáticas. Nossa, é muito forte isso. Contra todas as probabilidades. Exatamente, porque a gente está falando da história de um local que sobreviveu a guerras de extermínio e epidemias brutais, para no fim se transformar num motor cultural e, hoje, num gigante nacional da tecnologia. O que é fascinante, né? Mas assim, pra gente entender como se chega nesses polos de software ou nesses apelidos britânicos pomposos, a gente precisa olhar lá pro Marco Zero. Sim, dá um passo atrás e ver o começo de tudo. E o material que a gente está analisando deixa muito, mas muito claro que não teve tipo um aperto de mãos pacífico para fundar a cidade de Campina Grande. Ah, longe disso. Pois é, o nascimento desse núcleo foi forjado em pura tensão territorial. E sangue mesmo. O começo de tudo exige que a gente faça uma distinção fundamental logo de cara sobre quem já estava na Terra. Certo, vamos desempacotar isso então. A historiografia menciona bastante os povos originários que eram os indígenas carires. Eles eram os verdadeiros donos de toda aquela vastidão do Planalto. Uhum. Mas aí, muitos registros também falam dos arius. Isso, historicamente, gera uma confusão tremenda nas pessoas. Porque os nomes são. Não sei, talvez as pessoas misturem os dois grupos? Sim, misturam. Mas os documentos esclarecem que os arius não eram dali. Eles foram instrumentalizados. Pera, instrumentalizados como? Eles foram trazidos para a região pelos colonizadores portugueses para agir como uma força de ocupação auxiliar, uma ferramenta militar mesmo. Nossa. E o maestro de toda essa ocupação foi uma figura chamada Teodócio de Oliveira Ledo. E a documentação faz questão, assim, absoluta de usar um termo muito preciso para ele, que é sertanista. E esse é um termo que carrega muito peso, né? Demais. E é algo que a gente precisa explicar bem para quem está ouvindo. Porque ele não era um burocrata despachando ordens confortavelmente num palácio lá em Lisboa. E nem um padre fundando missões pacíficas. Exato. Um sertanista era essencialmente a ponta da lança armada da coroa portuguesa, o cara que ia empurrando a fronteira colonial para dentro do continente a qualquer custo. Passando por cima do que fosse preciso. Sim, e essa força militarizada inevitavelmente esbarrou num muro de contenção formidável que ficou conhecido nas fontes como a Guerra dos Bárbaros. E olha, o nome Guerra dos Bárbaros reflete, obviamente, a perspectiva colonial de quem escreveu a história. Sim, a visão de quem invadiu, né? Exatamente. Mas a mecânica desse conflito é o que realmente impressiona a gente quando lê os relatos. Não estamos falando de exércitos perfilados em campos abertos, atirando uns nos outros em linhas organizadas. Ah, era uma tática totalmente diferente. Foi uma guerra de guerrilha devastadora. As confederações indígenas do Nordeste conheciam a Caatinga de forma profunda. Eles usavam aquele terreno hostil, as secas sazonais e armavam emboscadas absurdas contra os portugueses. O próprio ambiente lutava a favor deles. Com certeza. Foi uma resistência feroz à máquina colonial. E durou décadas.
Isso moldou todo o caráter militarizado daquele primeiro assentamento. Sabe o que me chama muito a atenção nessa fundação, olhando para os dados e para as datas? O quê? É como a consolidação do lugar operava meio que em duas realidades paralelas. A gente tem uma dualidade super interessante aqui. Eu gosto de pensar nisso quase como o chão e o papel, Ah, essa analogia é muito boa. né? Porque olha só, o ano de 1697 representa o chão. É a poeira subindo, a bota pisando na terra seca, o Teodoso estabelecendo assentamento físico ali, com a presença dos ariús no meio de todo esse barril de pólvora. É o momento em que a coisa acontece de fato. Isso, mas a história oficial consagra também o ano de 1699, e isso é puramente o papel. É o delay burocrático. É o momento exato em que a carta chega para o rei de Portugal oficializando a ocupação. A realidade burocrática só consegue alcançar a realidade física 2 anos depois. E essa metáfora do chão e do papel que você trouxe ilustra perfeitamente a lógica administrativa da época. E tem outro detalhe estrutural fundamental aqui. Manda. O local não nasceu com status de cidade, nem de perto, e nem como um centro de livre comércio. Ele nasceu oficialmente como um aldeamento. Aldeamento. Tá, e qual é o peso prático disso? Entender o porquê dessa classificação muda tudo. Um aldeamento colonial era, antes de mais nada, uma ferramenta de contenção social e de estratégia geopolítica pesada. Tipo um controle populacional mesmo. Exato. Servia para agrupar as populações indígenas, sobreviventes e controlá-las militarmente em um ponto fixo, Entendi. garantindo assim que a terra não fosse retomada pelas frentes de resistência e nem por invasores europeus rivais. O aldeamento era, no fim das contas, a burocracia operando como um escudo de segurança para o império. Que loucura! Então a grande questão que fica na cabeça é como é que um simples aldeamento rural, que tinha esse propósito puramente militar e controlador, criado num ambiente de tensão extrema, consegue iniciar uma escalada para virar uma referência urbana enorme. É uma transição que leva muito tempo. Bastante tempo. Os nossos registros mostram uma longa marcha burocrática. A evolução de status desse território é uma verdadeira jornada administrativa. Um passo de cada vez. Sim. Olha só, em 1769, passa de aldeamento para freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Aí já ganha um contorno mais religioso, mais institucional. O poder da igreja se estabelecendo ali. Uhum. E aí depois, em 1790, já eleva o status para Vila Nova da Rainha, amarrando de vez aquele pedaço de terra à administração civil portuguesa. Certo. E o impressionante é que essa marcha toda atinge o ápice apenas em outubro de 1864, que é quando finalmente vira de fato a cidade de Campina Grande. E como a gente pode notar, é uma transição muito lenta. Mas o que não podemos ignorar de jeito nenhum é o cenário no qual essa vila tentava crescer e se estabelecer. Ah, o caldeirão político da época. Total. A gente está falando de um Brasil império que era um verdadeiro barril de pólvora em ebulição. O século XIX foi marcado por instabilidade extrema. E o Nordeste, especificamente, era o epicentro, né? O epicentro total de insatisfação contra o poder central lá no Rio de Janeiro. As pessoas não aceitavam as ordens da corte caladas. E a Vila Nova da Rainha, obviamente, sentiu os tremores disso muito de perto. Nossas fontes citam revoltas imensas, tivemos a Revolução Pernambucana em 1817. Que foi uma tentativa claríssima de ruptura, né? De proclamar uma república logo ali. Sim, aí depois, logo em seguida, a Confederação do Equador em 1824, que bateu de frente contra o autoritarismo de Dom Pedro I e aquele famoso poder moderador dele. Bateram de frente mesmo. Mais tarde ainda, a Revolução Praieira, em 1848. Mas, olha, eu quero fazer uma pausa e puxar um detalhe aqui. Fica à vontade. Sobre 1824, os documentos trazem um ponto que me deixou muito intrigada. É fascinante sobre como a memória coletiva funciona e às vezes inventa coisas. A lenda do herói? Exato. Existe um mito tipo super persistente e forte de que o grande herói da Confederação do Equador, o famoso Frei Caneca, teria sido morto e enterrado lá no Planalto Paraibano. Pois é. E é impressionante como isso ganha força. Mas o que a pesquisa historiográfica faz é derrubar isso por completo. Então ele não morreu lá? Não. Frei Caneca foi executado lá no Recife.
E a execução dele, por si só, já carrega uma carga dramática, assim, impressionante. Como foi? Ele foi condenado à forca. Só que os carrascos simplesmente se recusaram a fazer o serviço. Mentira. Se recusaram. Se recusaram, seja por respeito profundo à figura política e religiosa dele, ou por puro terror de assumir o peso político daquele ato diante do povo. Caramba! E aí? Aí gerou um impasse tão grande que forçou as autoridades imperiais a mudarem a pena de última hora para fuzilamento. Que tensão, mas vem cá. Então, como o nome dele se entrelaça de uma forma tão, mas tão forte com a antiga Campina Grande, a ponto de virar essa lenda local absoluta? Então, isso acontece muito por causa da natureza geográfica do lugar e ensina muito a gente sobre como as chamadas fake news ou as lendas urbanas se formavam no passado. Conta mais. A Vila Nova da Rainha era uma rota obrigatória de passagem. Durante a repressão à Confederação do Equador, as tropas imperiais, os prisioneiros e os rebeldes capturados circulavam inevitavelmente por ali. Ah, entendi. Eles tinham que passar por ali. Tinham. A vila serviu de prisão temporária para muita gente. Imagina isso num mundo sem telégrafo, onde as notícias viajavam literalmente da velocidade dos cavalos. O boca a boca dominava tudo. Exato. Um polo logístico como aquele se torna uma verdadeira usina de rumores. Alguém vê prisioneiros importantes passando numa carroça, aí histórias são contadas nas feiras, os detalhes vão sendo alterados ou exagerados ao longo das décadas. O famoso telefone sem fio. Isso. E aí o papel real de ser um centro de detenção temporária vira, na memória popular, o palco do martírio de um grande herói. É a geografia atuando não só como destino, mas como a roteirista da própria história do lugar. Mas, olha, enquanto as elites imperiais brigavam e a vila sonhava com aquele papel oficial de cidade, os nossos registros mostram a chegada de uma ameaça que era infinitamente superior a qualquer exército imperial. Uma ameaça silenciosa, né? Muito silenciosa e letal. A leitura desses dados demográficos revela um cenário assim assustadoramente sombrio na década de 1850. A gente vê as crises biológicas tomando o controle de tudo. E aí que a gente percebe que quando a sobrevivência mais básica e primária entra em jogo, toda aquela ambição política simplesmente evapora. Desaparece na hora. O marco desse terror foi a chamada Tragédia de 1856. E, de novo, não foi uma batalha com armas. Foi biológico. Foi uma gigantesca epidemia de cólera. E a gente precisa dimensionar o tamanho disso aqui, porque os números brutos muitas vezes escondem o trauma humano real. É verdade, o número frio não conta a história toda. Né? A população estimada da vila e dos arredores na época era de cerca de 18 mil habitantes. A cólera ceifou aproximadamente 1.550 vidas num espaço curtíssimo de tempo. É um extermínio. É um absurdo. Imagina o impacto psicológico disso nas ruas. É perder quase 10% de uma população inteira do dia para a noite. É olhar ao seu redor e perceber que uma a cada 10 pessoas que a gente conhece simplesmente desapareceu. E de uma forma horrível, porque a doença é agressiva. Assustador. E, para piorar esse pesadelo, a gente tem documentado um segundo surto que veio um pouco depois, em 1862, que levou mais algumas centenas de pessoas. E o colapso urbano diante de um evento dessa magnitude é quase imediato, né? A infraestrutura de uma vila não está pronta para isso. Como é que eles lidaram com os corpos? Os espaços tradicionais de sepultamento, que geralmente ficavam atrelados às igrejas e aos pátios religiosos, simplesmente não suportavam o volume de vítimas. Não tinha onde colocar. Faltou o chão para tanto luto. Exato. A resposta sanitária emergencial da vila foi a criação do Cemitério das Boninas. Foi um local meio que improvisado pelo desespero da hora, só para lidar com a pilha de corpos que a cólera ia deixando. Um cemitério de emergência. Isso. E foi um choque tão profundo em como eles organizavam o espaço urbano que apenas no final do século, a partir de 1895, é que a cidade de fato conseguiu consolidar um local definitivo e mais planejado. Que é o cemitério Nossa Senhora do Carmo, certo? Certíssimo.
E a criação dele refletiu uma tentativa da cidade de voltar a alguma normalidade, sabe? De instituir algumas normas modernas de saúde pública para evitar outro colapso. Entendo. Mas assim, a cólera, por pior que fosse, era um surto agudo, né? Veio e passou. Mas a ameaça crônica mesmo, aquela implacável e que castiga quem vive no Planalto da Borborema até hoje, é a falta de água. Ah, a seca. Essa não dá trégua. Não dá. E a nossa documentação levanta um grande questionamento estrutural. Como é que é possível sustentar dezenas de milhares de pessoas num núcleo urbano, numa região de clima semiárido, sem tipo nenhum rio perene volumoso cruzando o centro? Esse é um milagre da engenharia local. Sim, a intervenção maciça na paisagem acabou se tornando a única saída viável, porque a dinâmica do semiárido é implacável, né? Totalmente. Nos períodos de seca muito aguda, a população rural não tem opção e é empurrada com força para os centros urbanos em busca do mínimo de comida e trabalho. O que gera um inchaço populacional absurdo. Sim, um inchaço insustentável para a pouquíssima água disponível na vila. Então a resposta das autoridades para isso não podia ser um band-aid, algo paliativo. Precisava ser uma obra monumental, que mudasse a geografia. Da região, que são os açudes. O texto cita logo de cara a criação do açude velho, que foi feito em 1828. Muito antigo. Muito. E hoje, quem passa por lá e olha para ele pode até achar que é apenas, sei lá, um belo espelho d'água ornamental no meio do centro, um lugar para passear. Virou cartão postal, né? Mas na época, a construção daquilo ali exigiu um esforço simplesmente colossal daquela população. Sem dúvida alguma, porque construir um reservatório dessas proporções, no início do século XIX, requeria mapear a topografia no olho, encontrar depressões naturais no terreno, No braço mesmo. muito no braço. Eles precisaram mobilizar uma quantidade absurda de trabalho humano para erguer barreiras enormes de terra e pedra. Tudo para não perder uma gota d'água. Exato. O objetivo era represar qualquer água das chuvas sazonais antes que ela escoasse ladeira abaixo ou simplesmente evaporasse sob aquele sol da caatinga. O açude velho funcionou como o verdadeiro coração artificial da cidade. Sem ele, a fixação das pessoas ali seria impossível. E matematicamente impossível. E aí, com o passar do tempo e o aumento da pressão urbana por mais água, a infraestrutura precisou ser ampliada várias vezes. Vieram os outros açudes. Isso. O que levou à construção do açude novo e depois do açude de Bodolongó. Tudo para dar conta do recado. Ou seja, a água foi a grande âncora de desenvolvimento. Foi o que permitiu que aquelas tendas temporárias de mercadores dessem lugar, de fato, aos tijolos definitivos, às praças, ao paço municipal. Foi a base de tudo. Só que aí, tendo resolvido o problema super básico de não morrer de sede coletivamente, acontece algo fascinante. O pulo do gato econômico. Exato. A posição geográfica de Campina Grande, que antes era vista no alto de um planalto seco e super distante do litoral como quase uma punição divina para o assentamento, Um castigo, né? um castigo, de repente ela se prova ser a maior vantagem financeira possível daquele período. É a força matriz do chamado entreposto comercial. Sim. Nossas fontes deixam muito claro que a vocação inicial dali nunca foi plantar em larga escala para exportação direta, e muito menos abrigar grandes indústrias pesadas, num primeiro momento. Não tinha como. A vocação original e natural do lugar era conectar mundos. Era o comércio regional puramente movido pelas gigantescas feiras de gado. E essa conexão é a chave. Eu estava pensando aqui em como atualizar essa ideia para quem está escutando a gente. E eu acho que o entreposto daquela época funcionava na prática exatamente como um poderoso roteador de internet moderno. Olha só, um roteador físico de comércio. Isso, pensa assim, imaginando o litoral da Paraíba e de Pernambuco como uma grande rede de dados, e o Sertão Profundo lá atrás como outra rede imensa. Tá, tô imaginando. Campina Grande não era tipo o disco rígido gigante que ficava armazenando os produtos ou produzindo tudo. Certo? Ela era o roteador processando o tráfego pesado. Entende? O gado vinha do interior numa direção e os bens manufaturados, as ferramentas, subiam da costa na direção contrária. O ponto exato onde essas duas redes se chocavam, trocavam informações e geravam lucro massivo era lá em Campina. Olha, é uma analogia perfeita para o que acontecia.
A função de rotear essas mercadorias e pessoas de um lado para o outro acabou criando uma cultura super dinâmica de trocas muito rápidas e uma eficiência logística que você não via em outro lugar. Eles nasceram sabendo negociar. Sim, e foi exatamente essa infraestrutura humana que já estava super acostumada ao comércio intenso das feiras de gado que serviu de um terreno extremamente fértil para quando o grande protagonista econômico do século XIX apareceu. Que mudou tudo. Sim, o algodão. O famoso ouro branco da Paraíba. E olha, a cultura do algodão despejou uma quantidade de riqueza sem precedentes na região. Uma escala assustadora que projetou o local até internacionalmente no mercado. Muito dinheiro circulando. Muito. E a partir dessa riqueza gigantesca e da força estrondosa da tecelagem e da comercialização direta desse produto, que finalmente nasce o famoso apelido de Liverpool brasileira. A peça que faltava no quebra-cabeça. Só que aqui, nos nossos documentos, a gente se depara com uma armadilha historiográfica muito, mas muito comum, na qual muita gente tropeça forte ao tentar explicar de onde veio esse apelido. Ah, a confusão crônica que as pessoas fazem com a chegada da ferrovia. Isso. É crucial a gente separar muito bem essas duas coisas para quem está escutando. Porque, gente, uma cidade no meio do Planalto não virou Liverpool porque tinha um porto e trens idênticos no começo. O apelido nasceu puramente da comparação de volume e de força têxtil com a cidade inglesa. A força do negócio do algodão. Exato. O ouro branco financiou aquela urbanização acelerada, ergueu aqueles casarões luxuosos e moldou toda a vida cultural rica. Quando a ferrovia finalmente chega na cidade, ela obviamente funciona como um catalisador incrível. Ela escoa a produção de uma forma incomparável. Escoa o algodão muito mais rápido e conecta os mercados de uma forma voraz. Mas ela é um sintoma do sucesso e não a causa raiz do apelido. A cidade já se via e já era vista de fora como uma potência algodoeira antes mesmo do primeiro trem apitar chegando na estação. E ter essa clareza de causa e efeito que você apontou é super essencial. O roteador logístico criado inicialmente pelas feiras abraçou o algodão. Perfeito. Aí, o algodão gerou o acúmulo de capital em massa e consolidou a identidade de Liverpool brasileira. E só então a ferrovia chega, bem depois, para otimizar um ecossistema que já era absurdamente pujante e rico. Já estava tudo lá. Já. Mas aí entra um ponto crítico. O desenvolvimento super acelerado e essa circulação de rios de dinheiro tem um efeito colateral histórico que é garantido na civilização humana. O óleo gordo do governo. Exatamente. Eles atraem os olhos do Estado. E o Estado sempre chega querendo regular, criar impostos, taxar e contar o que está acontecendo ali para tirar a parte dele. E quando o Império tenta impor essas chamadas modernizações burocráticas em cima de uma população que já estava endurecida por secas, que já era sobrevivente de epidemias de cólera, e que lá atrás foi treinada pela guerra de guerrilha, A panela de pressão explode. o resultado é incrivelmente explosivo. O final do século XIX nos apresenta revoltas populares singularíssimas ali na região. A primeira que a gente destaca é a Revolta do Quebra-Quilos, que estourou em 1874. Um nome muito bom, aliás. Muito literal, né? O estopim dessa revolta armada foi a implantação oficial do tal sistema métrico decimal nas feiras livres, liderada por figuras superpopulares e locais, como João Carga d'Água. Certo. Pouquinho no tempo, teve também a revolta do ronco da abelha, que foi um levante absolutamente furioso contra o censo populacional e a obrigatoriedade de fazer o registro civil em papel de nascimentos e óbitos. E aqui, para a gente entender o ronco da abelha direitinho, é preciso adicionar um contexto super importante, que é a Lei Eusébio de Queiroz, lá de 1850. Bom ponto, é fácil confundir isso. Muito fácil. Muita gente confunde achando que essa lei aboliu de vez a escravidão no Brasil. Mas não foi isso. Ela apenas proibiu o tráfico internacional de escravizados vindo de fora. Ou seja, a escravidão interna... Continuava ocorrendo de forma brutal nas fazendas e nas cidades. Tá, mas aí, à primeira vista, quem tá ouvindo a gente agora pode achar que parece um delírio coletivo. Tipo, como assim as pessoas pegaram em armas e começaram a quebrar tudo no meio da feira por causa de um sistema de pesos de metal? Soa muito estranho hoje em dia. Ou então fazer uma revolta furiosa por causa de alguém do governo anotando nomes num pedaço de papel. Parece bobo.
Parece. Mas quando a gente lê as entrelinhas dessa documentação toda, fica claro, assim, cristalino, que o problema nunca foi a matemática do quilo ou a precisão do metro, certo? De jeito nenhum. A lente sociológica do negócio revela o quadro completo para a gente. A balança e o censo representavam para o povo uma ameaça direta e letal à vida deles. Explica melhor essa visão do feirante. Imagina o Estado, que esteve historicamente ausente durante todas as mortes da cólera e nas secas severas. Nunca ajudou em nada. Nunca. Esse mesmo Estado, de repente, surge com força policial nas feiras, trazendo um padrão de medição completamente novo e desconhecido para o povo mais simples. A tradução imediata que o pequeno feirante faz daquilo é muito lógica. Qual é? Isso é uma armadilha sofisticada para encarecer os meus poucos produtos e facilitar a cobrança de novos impostos escorchantes. Era, no fundo, a desconfiança absoluta contra essa ferramenta nova de controle que veio lá de longe. Nossa, faz todo sentido agir assim na defensiva. E no caso do registro civil e do censo, o que o papel apavorava tanto? O medo do papel era ainda mais sombrio, de gelar a espinha. Quando os oficiais do governo começam a passar de porta em porta, contando quem vive em cada casa, perguntando idades e nomes, Aquilo parecia uma lista de chamada para algo ruim. sim, a população mais pobre, que não tinha voz nenhuma no governo imperial, acreditava veementemente que aqueles dados iam ser usados para arrastar os filhos deles para o recrutamento militar forçado nas guerras do Império. Ah, claro, o famoso ir lutar para não voltar mais. Exato, e tem o pior agravante. Para a população negra e parda, que já era livre na região, o censo era visto com terror. Eles viam aquilo como um instrumento do governo para fraudar as identidades de liberdade deles e reescravizá-los com base em anotações falsas. Nossa, então o buraco é muito mais embaixo. Muito. O metro de metal e o papel timbrado eram símbolos físicos visíveis de uma engrenagem burocrática enorme que, na visão do povo, só existia para oprimir e tirar o pouco que eles tinham. É quase uma autodefesa pura. Quebrar as balanças nas feiras era, literalmente, tentar quebrar a mão do Estado antes que ela te apertasse. Essa é a definição exata do que aconteceu. Incrível! Então a gente está falando de uma identidade que foi sendo forjada ali na resistência mais dura, na desconfiança estrutural e numa necessidade absurda de sobrevivência criativa. Camada por camada. Exato. E é exatamente esse fluxo ininterrupto de mercadores passando naquele entreposto comercial, aliado a essa mistura intensa de origens diferentes e lutas, que acabou formando todo o caldeirão cultural contemporâneo deles. O que naturalmente nos leva a olhar para o legado prático disso tudo hoje, né? Com certeza, porque se a gente sair perguntando pelo país afora qual é a grande marca de Campina Grande hoje no imaginário popular do brasileiro, a resposta vai ser quase unânime, né? O maior São João do mundo. Sim, indiscutivelmente. É a primeira coisa que vem à cabeça. Só que o que muita gente não se toca é que isso transcende totalmente aquela definição simples de ser só um entretenimento básico ou uma festona. Não é só festa por festa. Longe disso. Do ponto de vista conceitual e até de preservação histórica rigorosa, a festividade junina ali se classifica como patrimônio imaterial. Tá, e qual a diferença técnica disso para o patrimônio normal? É que, enquanto a arquitetura chique dos casarões da época do Algodão, ou aqueles açudes centenários que a gente falou, e as igrejas imensas compõem o que chamamos de patrimônio material, O físico, a pedra e o cimento. isso. Já as danças, os saberes técnicos de como fazer as comidas, as tradições orais que passam de pai para filho e toda aquela musicalidade que explode durante o São João, formam o que é o patrimônio imaterial. A alma do negócio. A alma riva. E esse acervo de práticas que continua vivo não apenas define a identidade cultural profunda deles, mas hoje funciona como um gigantesco e moderno motor econômico e turístico para toda a região. Movimenta milhões. Exato. Hoje ele se posiciona em grau de importância ao lado de símbolos cívicos mega formais, tipo a bandeira oficial e o brasão do município. O peso é o mesmo. É a festa que virou a bandeira na prática. Então, olha, amarrando tudo que a gente desempacotou ao longo dessa imersão profunda, foi uma jornada em tanto. Nossa, sem dúvida. Viajamos no tempo.
Sim, nós acompanhamos de perto a resistência feroz dos indígenas cariris na Guerra dos Bárbaros, lá contra os sertanistas armados. Depois a gente testemunhou o trauma absurdo e o luto das epidemias de cólera. E vimos como a colossal engenharia daqueles açudes foi o que realmente permitiu a manutenção da vida no meio do semiárido. O milagre da água. E aí nós entendemos, né, como o local atuou desde o começo como um roteador essencial de comércio humano, atraindo toda a riqueza explosiva do algodão, ganhando o pomposo título de Liverpool brasileira, até chegar no ponto de ver por que pessoas comuns, feirantes, decidiram se rebelar tão violentamente contra o papel e a fita métrica do Estado. É muita história condensada. Muita. E o mais legal é que todo esse acúmulo histórico denso deságua direto numa realidade contemporânea fascinante. Quer ver a cidade operando hoje como um polo de extrema vitalidade na inovação educacional e na tecnologia de ponta. E sabe, tudo isso nos deixa aqui, e deixa quem está acompanhando a gente também, com uma reflexão final muito provocativa para continuar pensando a respeito. O que você tem em mente? A gente discutiu aqui, quase que a exaustão, a natureza essencial daquele entreposto comercial. Aquela necessidade histórica e vital que eles tinham de ser um ponto super rápido de conexão e troca de informações para conseguir superar a falta de recursos naturais ali. Aquela estrutura mental de um hub logístico moderno. Exato. O tal do roteador que você bem pontuou. A vocação de nascença para processar essas trocas e conexões mesmo cercado pela diversidade geográfica. Esse é o ponto. E o questionamento que fica no ar para a gente pensar é: não seria justamente esse espírito ancestral forjado na poeira do entreposto o verdadeiro combustível secreto que transformou a região séculos depois? Nossa! Porque pensa bem, hoje o local desponta no cenário tecnológico nacional, não pela exportação de bens manufaturados pesados ou trens cheios de algodão. Não mais. Mas ele desponta como um dos maiores exportadores do Brasil de soluções em tecnologia pura, muito código e inovação em software. O produto que é comercializado ali mudou radicalmente, do gado e da fibra do algodão para o conhecimento puramente digital. É verdade, mas a estrutura da troca rápida. Mas a essência daquele hub logístico, focado em plugar mundos e na inovação imediata, continua operando hoje com uma perfeição absoluta através dos computadores. Que percepção brilhante! É literalmente constatar que a mesma geografia árida que castiga é exatamente a geografia que acaba te forçando a desenvolver soluções extremamente criativas para exportar para o resto do mundo. Uma verdadeira tese sociológica sobre resiliência a longo prazo e adaptação em grupo. Incrível! Olha, foi espetacular realizar essa análise aprofundada de hoje, percorrendo todos esses séculos. E eu agradeço muito a companhia atenta de todos que nos escutaram e acompanharam a gente nessa jornada histórica cheia de reviravoltas. Foi um prazer enorme, sempre é. Continuem cultivando essa curiosidade pelas nossas raízes sempre, pessoal. E até a nossa próxima imersão profunda.